Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, classe adultos, segundo trimestre de 2021. Lembrando que esse trabalho tem o objetivo de conduzir você a uma autonomia no estudo bíblico, de modo que dentro de uma metodologia, dentro de um padrão, você se torne cada vez menos dependente desse plano de estudo e menos dependente das chamadas pré-aula, para que você não seja um eterno aluno e aquele que está ensinando você um eterno professor, mas para que você cresça e possa desenvolver o seu próprio entendimento das escrituras, das lições bíblicas e passar esse conhecimento para outras pessoas que, por sua vez, possam ajudar outras pessoas. Esse sempre foi o meu objetivo, esse sempre foi o meu desejo. Foi por isso que eu criei a EBD+, que hoje é administrada pelo pastor Rafael Cagé, um grupo, ou vários grupos, né, de WhatsApp e no Telegram, onde se compartilha materiais e pensamentos sobre as lições da semana. O objetivo sempre foi oferecer às pessoas um pontapé inicial para que elas cresçam e não fiquem a vida inteira dependendo de alguns professores que, na maior parte das vezes, não apresentam a metodologia que usam para que as pessoas possam crescer por elas mesmas e se libertar das aulas deles, ficar presa apenas nas escrituras e poder ajudar outras pessoas. Então, ficando comigo aqui, você vai ter essas dicas e você vai poder aplicar na sua vida, poder aplicar na sua igreja, aplicar para os seus conhecidos, de maneira que eles possam crescer também. Então, vamos para a aula e aí você vai entender como é esse processo, ok? Eu vou para a tela do meu computador agora e nós vamos iniciar esse importante plano de estudo. Então, nós já estamos aqui. A lição de hoje é a lição de número 4, Dons de Poder. Lembrando que essa revista fala sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E aí nós temos, antes, se você gostar desse material, você pode se inscrever no canal, compartilhar, usar o mesmo material que eu uso aqui para gravar essa aula, você pode pegá-lo, que é em PowerPoint, você pode modificar, adaptar, passar para outras pessoas, fazer aquilo que for necessário para que você melhore o seu estudo e a sua aula, ok? Tem plena liberdade para fazê-lo. E aí os objetivos específicos para essa lição são definir o que significa dom da fé, depois evidenciar biblicamente os dons de curar, e 3, discorrer a respeito do dom de maravilhas. Então esses são os 3 pontos objetivos sobre essa lição, tá? O terceiro aqui é discorrer, ok? Toda a estrutura da lição precisa estar em torno desses objetivos que o comentarista colocou aqui. Então, nós temos como texto áureo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Lembrando que aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios, que era uma cidade grega dentro da estrutura do Império Romano. Como os gregos detinham a cultura do pensamento da época, né? toda a capacidade intelectual dos pensadores, dos filósofos, estavam com os gregos. Então, Paulo está se referindo justamente a isso quando traz essa informação. Ele não estava dizendo que ele usaria de manifestações espirituais sensacionalistas ou para atrair as multidões. Não. Ele estava dizendo que, em contrapartida daquilo que era apresentado como algo intelectual, algo que demonstrava apenas a sabedoria humana,
ele traz algo do elemento espiritual, aquilo que é dado por Deus e que os homens não conhecem. Até no capítulo 1, ele vai falar que Deus escolheu as coisas pobres deste mundo, escolheu as coisas que não são, para confundir as que são. Então é nesse sentido, não é no sentido de visibilidade do poder, não. É no sentido deles verem que Deus tem uma maneira diferente de atuar, diferente da sabedoria dos gregos, ok? E aqui, a verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, e do 9 ao 11. Você pode pausar esse vídeo e fazer a sua leitura. A introdução diz o seguinte: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Muito boa essa introdução, muito importante para a reflexão sobre a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais e como isso tem passado por um momento crítico na igreja atual, pelo menos aqui no Brasil. Os tópicos vão dizer o seguinte: primeiro, o dom da fé; o segundo, dons de curar; e o terceiro, o dom de operação de maravilhas. Então, quando o comentarista fala dons de poder, ele está se referindo a essas três categorias, ok? Então, é dentro dessa estrutura que estão os dons de poder: dom da fé, dons de curar e o dom de operação de maravilhas. A minha sugestão para a administração do tempo em aula, gestão do tempo em aula para os professores é 23 minutos em cada um dos tópicos. Cada um tem 3 subtópicos. Dá para distribuir de forma igualitária, dando um total de 70 minutos, 1h10, que é o tempo que se tem na maior parte das salas de aula de escola dominical, ok? O primeiro, o dom da fé. O que significa fé? Então, de maneira muito clara e objetiva, na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Aí é só discorrer o restante que está na revista, mas a nata daquilo que se diz sobre o significado da fé é isso. No ponto 2, a fé como dom. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Muito objetivo. E o terceiro, exemplo bíblico do dom da fé. Aí a gente tem: não temais, estais inquietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, versículo 13 e 14. Então, de forma muito clara, objetiva, sucinta, está aquilo que é o mais importante no tópico 1. No 2, a gente tem dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural: dons de curar. 2, a redenção e as curas. Romanos 8:23. Enquanto não recebermos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Então, leia Romanos 8:23, que traz o entendimento que incorpora esse texto que nós colocamos como principal para esse ponto 2. E no 3, a necessidade desses dons.
Dons de curas são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Então, está aqui os 3 pontos do tópico 2 de maneira objetiva e clara, para que a partir deles você desenvolva o seu pensamento sobre a lição e aí você vai agregando o restante daquilo que o comentarista coloca no corpo de cada um desses enunciados, ok? A gente vai para o ponto 3, o tópico 3, o dom de operação de maravilhas, 1 Coríntios 12 e 10, o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Então, é um dom que tem o poder de alterar, por exemplo, uma lei da natureza. Por exemplo, contrariando uma lei da natureza, por exemplo, Pedro andando sobre as águas. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro fala, Senhor, tu manda eu ir ter contigo. E aí o Senhor Jesus fala, vem Pedro. E Pedro pisa sobre as águas e os seus pés não afundam. Ali foi alterado uma lei da natureza, porque o corpo dele é mais pesado do que o local em que ele está pisando, mas ali foi alterado de maneira que a água sustentou os seus pés, ou pode-se discorrer de outras maneiras sobre isso, mas a questão é essa. E aí 2 exemplos bíblicos. Primeiro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, uma ressurreição. 2, a ressurreição da filha de Jairo. E 3, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. Então está aí uma manifestação do dom de maravilhas, nesse caso todos demonstrado pela ação do Espírito Santo por meio do Senhor Jesus, ok? E em terceiro lugar, distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. E Tiago 5,14 vai dizer que a gente precisa orar pelos enfermos. Então, essa história de determina, essa história de profetiza, essa história de declara, isso daí é tudo invenção do evangelicalismo brasileiro desse nosso tempo. A gente precisa se desvencilhar dessas coisas e ir para a escritura e entender o que está ali. Por isso que, a partir desses enunciados mais simples, desses trechos mais objetivos da lição, você pode pensar de forma mais clara e construir o seu raciocínio sobre ela. Sim, a gente chega à conclusão da lição que diz o seguinte: Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Que conclusão brilhante, específica, objetiva que pode te ajudar. Se você vê que não vai conseguir chegar no fim da lição, você que é professor, leia a conclusão lá no primeiro tópico, por exemplo, ou no segundo, porque é muito importante essa leitura. O comentarista foi muito feliz da maneira em que colocou. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma para você elucidar a lição, expandir o seu pensamento e oferecer às pessoas que vão te ouvir um estudo mais claro, mais simples, como o Senhor Jesus expressou na sua própria palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nessa importante jornada, cada um de vocês possa crescer no conhecimento e passar esse conhecimento para outros. Deus abençoe grandemente. Se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!